Então vamos informar o trabalho e agora a defesa. Excelentíssimo doutor Aloísio Pereira dos Santos, juiz-presidente dessa segunda vara do Tribunal do Júri, recebo os cumprimentos da defesa, Vossa Excelência, como a própria promotora disse, sempre dando celeridade aos casos aqui da segunda vara do Tribunal do Júri, e essa celeridade que não se confunde com o atropelamento das coisas. Vossa Excelência sempre respeita o trabalho das partes, Ministério Público, defesa, privilegiando sempre o contraditório, a ampla defesa e aqui no Tribunal do Júri, sobretudo, a plenitude de defesa. Recebo os nossos cumprimentos, que são extensivos a toda a equipe da segunda vara do Tribunal do Júri, assessoria, cartório, estagiário, recebo os nossos cumprimentos. A douta promotora de justiça, doutora Luciana Rabelo, disse aqui no meu primeiro júri, e volto a dizer no meu segundo com a senhora, que como cidadão eu me sinto muito bem representado pelo Ministério Público, porque nós temos, sobretudo aqui na segunda vara do Tribunal do Júri, aqui em Campo Grande, tanto na primeira quanto na segunda, promotores de um nível elevadíssimo. A senhora, compartilhando lá com o Dr. Douglas, fazem com que o cidadão Jefferson se sinta representado e que a nossa sociedade cada dia mais caminha para uma sociedade segura. Então, recebo os cumprimentos da defesa, extensivo também a toda a sua equipe. Ao doutor Luciano, meu fiel escudeiro aí, parceiro de escritório e hoje parceiro de tribuna, eu agradeço o convite e a confiança no meu trabalho para a gente dividir essa banca de defesa hoje, na defesa do Vinícius. Receba também os nossos cumprimentos e também cumprimento aos nossos dois professores, né? Dr. Tiago Bunin e Dr. Rodrigo Stocchiero, são eternos professores para a gente, eles que ensinaram o caminho do direito para a gente e é eles que ensinaram também aqui sobre o Tribunal do Júri. Vinícius, obrigado por confiar ao Dr. Luciano a sua defesa e a mim também a sua defesa. Saiba que aqui haverá dois advogados que sustentarão o que é justo até o último minuto, até a última gota de suor. Então confie no nosso trabalho, continue confiando no nosso trabalho, porque temos certeza que sairemos daqui com um resultado justo. Um cumprimento especial aqui a uma das personagens, talvez a mais importante desse processo, que é a Dona Maria, mãe do Vinícius, que está presente aqui nesse plenário, que todo final de semana está presente na penitenciária para visitar o filho, que desde o momento que foi preso no dia 5 de março de 2023, não soltou a mão do Vinícius e acredita na sua inocência. Dona Maria, a senhora que reza, que visita o filho, que luta pelo filho e que inclusive foi ameaçada nesse processo e tem um boletim de ocorrência juntado pela defesa, Vossa Excelência é mãe com M maiúsculo. E eu digo isso no mês das mães, porque agora nesse domingo iremos comemorar o Dia das Mães, e eu tenho certeza, é o meu desejo, e eu tenho certeza que vamos convencer os jurados disso, que no dia 12 de março a senhora estará com seu filho em casa, podendo comemorar o Dia das Mães na presença dele e não numa penitenciária estadual. Receba também os nossos cumprimentos. Aos senhores jurados, peço licença para me aproximar de Vossas Excelências, porque hoje cumprimento Vossas Excelências afirmando que essa missão de jurado é uma missão constitucional. A Constituição estabelece, a nossa lei maior estabelece que, em crimes dolosos contra a vida, a responsabilidade de julgar os fatos é dos senhores, dos 7 jurados que são escolhidos, que são pinçados da sociedade e estão sentados aí no banco dos jurados. E é uma missão importante, pois Vossas Excelências vão decidir sobre, a liberdade de um semelhante. Vinícius, que está em lágrimas ali naquele banco dos réus, será julgado por Vossas Excelências. E aqui no Tribunal do Júri nós temos a possibilidade de trazer
a justiça para o caso. E como que a gente leva a justiça para um caso penal aqui no Tribunal do Júri? Observando a lei e também a doutrina, que são todos esses livros aqui que a defesa, o Ministério Público traz para explicar as teses, tanto do Ministério Público quanto da defesa. E aqui, mais do que a lei e mais do que a doutrina, vossas excelências vão julgar o ser humano. E aqui eu aprendi com um grande tribuno, o que eu sou mais fã, Dr. Douglas Oldegardo, que também às vezes senta naquela banca ali. Aqui nesse tribunal nós falamos sobre natureza humana. Natureza humana. Aqui a possibilidade do jurado se colocar no lugar do réu e também no lugar da vítima e ao final poder decidir sobre o futuro desse que está sentado ali. E como que eu faço um julgamento justo, repito, aqui no Tribunal do Júri? Observando a lei e observando o que a doutrina diz, certo? O que a doutrina diz, os estudiosos do direito dizem. E o que está sendo julgado na data de hoje? A denúncia foi apresentada no dia 13 de março de 2023 pela própria doutora Luciana, e a doutora Luciana colocou na sua denúncia que no dia 5 de março, por volta das 8 horas, o Vinícius teria utilizado uma faca e tirado a vida de Ezequiel. Aonde que está isso na nossa legislação? Lá no artigo 121 do nosso Código Penal. O que diz o artigo 121 do nosso Código Penal? Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Só que o Código ele não para por aqui. Da mesma forma que o Código dá um passo para trás no parágrafo 1º, e a doutora sustentou aqui o privilégio, e é daqui que a gente deve partir na nossa tese hoje, o Código também avança para o parágrafo 2º e fala, ó, se não foi um simples homicídio, porque nenhum homicídio é simples, se tem um motivo, essa pena eu jogo lá para cima. Pena de 12 a 30 anos, e é isso que a promotora pedia lá na inicial. Que Vinícius praticou o crime impelido pelo motivo torpe, pois matou a vítima porque esta lhe teria desferido um tapa. Então a promotora da denúncia pediu uma pena para o Vinícius de 12 a 30 anos, homicídio qualificado pelo motivo torpe. E como que se deu esses fatos? A denúncia, já nas folhas 2, diz o seguinte lá no primeiro parágrafo. Segundo restou apurado no momento dos fatos, a vítima Ezequiel Gomes Pereira, também chamado aqui de Neguinho, isso é importante, essa alcunha, porque as testemunhas muitas vezes falam a alcunha dos personagens desse julgamento, ex-companheiro da atual convivente do denunciado, teria abordado o denunciado em via pública, ocasião em que lhe desferiu um tapa. Em seguida, o denunciado, Vinícius Araújo de Freitas, chamado de Lobinho, de posse de uma faca, desferiu golpe contra a vítima Ezequiel, atingindo-a. Apesar de a vítima tentar se esquivar de mais golpes e tentar fugir do denunciado, o mesmo perseguiu a vítima. Isso é o que consta na denúncia, na visão do Ministério Público, lá no dia 13 de março de 2023. Hoje, a promotora sustenta que houve uma injusta provocação da vítima, e a acusação hoje é para que o Vinícius seja condenado no homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º, que tem uma redução da pena, e a doutora Luciana deu uma aula aqui pra gente do que é o homicídio privilegiado. Mas como funciona o júri? Não sei se vossas excelências já participaram, mas júri funciona por quesitos. A defesa vem propor, então, a vossas excelências algumas teses que, ao final, vossas excelências vão votar. Se sim, concordando com a tese, ou se não, discordando com a nossa tese. E a nossa primeira tese de defesa, que tem como consequência a absolvição de Vinícius, eu chamo ela tecnicamente de legítima defesa com excesso exculpante. O nome é complicadinho, mas é bem fácil de entender. Legítima defesa com excesso exculpante. Qual que é a consequência? A absolvição do Vinícius. Mas antes da gente partir para esse excesso exculpante, a gente precisa falar um pouco sobre a
legítima defesa, e a doutora falou aqui que nesse caso não há legítima defesa. Quais são os requisitos da legítima defesa? Antes, qual é a essência da legítima defesa? Quem é o responsável por dar segurança para a gente? Quem é o responsável? É o Estado. É por isso que nós temos aqui nesse plenário um policial, temos policiais militares ali na frente. Por quê? É função do Estado, de acordo com a Constituição, nos dar segurança. Acontece que o Estado não consegue estar presente em todos os momentos da nossa vida. Então a lei permite que, numa situação de risco, que você está sendo injustamente provocado, você pode se defender e isso exclui o seu crime. Aonde que está isso na lei? Artigo 23, inciso 2 do nosso Código Penal. O que diz o artigo 23, inciso 2? Artigo 23, inciso 2. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Eu faço questão aqui de mostrar para Vossas Excelências o Código Penal, para Vossas Excelências entenderem que eu não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Eu estou tirando da própria lei. E quais são os requisitos da legítima defesa? Está no artigo 25, que a doutora Luciana leu para nós também. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou a direito de outro. Esses são os requisitos da legítima defesa. Repele injusta agressão, atual ou iminente, utilizando dos meios necessários. Só que a lei, ela vai um pouco além. Ela, em determinados casos, fala, pode haver um excesso. Então, depois que a agressão já está cessada, existe alguns casos que o réu continua agredindo a vítima. Isso se chama excesso, que também está no nosso Código Penal, no artigo 23, parágrafo 1º. O que diz o artigo 23, parágrafo único, perdão? O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou o excesso culposo. O que é o excesso doloso? É quando o sujeito já repele a injusta agressão, mas tendo vontade e consciência, continua a praticar o fato mesmo depois que já cessada a agressão. E o culposo é quando já está cessada a agressão, mas por uma falta de dever de cuidado, acaba extrapolando nas suas ações. Só que a doutrina traz mais uma possibilidade de excesso, que é o excesso exculpante, que é a tese hoje do Vinícius. O que diz o excelentíssimo promotor de justiça de São Paulo, Rogério Sanches Cunha, ao tratar sobre o excesso exculpante? Ele diz o seguinte: há também menção ao excesso exculpante, relacionado à profunda revolta de ânimo que acomete o agente. Nesse caso, inicialmente, a conduta estava respaldada pela justificante, ou seja, pela legítima defesa do artigo 25 do Código Penal. Mas a situação em que se encontra o sujeito faz surgir nele um estado de pânico que lhe retira a capacidade de atuar racionalmente. Então, para que nós, defesa, consigamos a absolvição do Vinícius, precisamos provar dois requisitos. O primeiro, ele estava até um determinado momento em legítima defesa. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é comprovação de que ele, nas outras duas facadas, estava num estado de pânico, num estado de medo. São esses os dois requisitos e a gente vai falar do primeiro a partir de agora. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. O que dizem as testemunhas que foram ouvidas na fase de investigação? A gente começa com a testemunha Marcos André, que é um investigador de polícia que foi ouvida na fase de investigação, atendeu o local dos fatos e começou a ouvir populares.
O que essa população estava falando? Isso está às folhas 19, se vossas excelências quiserem acompanhar. Ele diz o seguinte, que as informações iniciais constantes do boletim de ocorrência registrado pela polícia militar registraram que, e aí ele segue falando, por volta das 8 horas, Ezequiel, que é a vítima, teria aparecido no local e dado um tapa no rosto de Vinícius, que a versão foi confirmada pelas testemunhas Marco Antônio do Nascimento, Éder Vasques Guimarães e Christian Leal, as quais teriam acompanhado os fatos. Então, o que o policial, ouvindo a população, diz? Que Ezequiel encontra o Vinícius e desfere um tapa no rosto de Vinícius. Nós temos aqui o primeiro requisito e a doutora não discorda disso. A injusta agressão. Seguimos com o policial também, cabo PM Cláudio Benites, que acompanhou o flagrante. Que Ezequiel reside na mesma rua, na casa 92, sendo que este teria aparecido no local e dado um tapa no rosto de Vinícius. Que já na UPA, a equipe encontrou testemunhas oculares dos fatos narrados, sendo que os senhores Marco Antônio Silva e Éder Vasques Guimarães e Christian Leal confirmaram a versão dada. Então, a injusta agressão está comprovada. Quem partiu para cima de quem? Foi Ezequiel, que desferiu um tapa no rosto do Vinícius. Só que a mais, essas testemunhas, elas também foram ouvidas na audiência. O que diz o tio da vítima, o Marcos? Meu sobrinho vinha descendo, eu tinha acabado de sair da minha casa, estava eu, lá fora, aí o Éder e o Cris estavam sentados lá na casa do Éder tomando café. Tinha 2 carros dentro de casa, que era o meu vizinho mexendo, né? Ele ia precisar para mexer. Aí eu tirei os 2 carros, quando eu olhei para cima, o Éder falou, tem café aqui. Eu falei, acabei de tomar já. Ele falou, vem tomar um pouco aqui. Aí eu fui lá tomar. Sentei lá para tomar café, logo apareceu meu sobrinho descendo. Aí, quando meu sobrinho veio descendo, o Vinícius saiu da casa dele, fechou o portão e estava em cima de uma bicicleta. Até então, eu nem tinha conhecido ele. Para mim, era eu que tinha saído para fora. Eu não fiquei reparando ele, para mim não importava muito ficar olhando. Aí o Ezequiel desceu, chegou pro lado dele, o Ezequiel é gato, foi falando que eu não entendi o que o Ezequiel falou, e deu um safanão, tentou dar um surdão nele aqui assim, quando ele mandou, por ele estar muito bêbado, nem arrancou o boné dele da cabeça direita. Aí ele desceu com a bicicleta para baixo, o Ezequiel desceu junto com ele, ele virou a bicicleta, o Ezequiel foi para cima dele e falou, cara, eu não quero briga não. Aí o Ezequiel mandou mais outro soco para cima dele. Só que ele falou, só um pouquinho, que o senhor, desculpa lhe interromper, é que quando o senhor usa as expressões que ele falou, ele fez, ele disse, então... O Vinícius falou, eu não quero briga não. Tá. O Christian, o que o Christian fala durante a audiência? Eu vi o Lobinho saindo lá da casa da mulher dele, daí o neguinho desceu, tava loucão ele desceu, foi pro rumo do Lobinho, daí catou ele no murro do Lobinho, daí o Lobinho caiu da bicicleta, daí o Lobinho falou, rapaz, não quero briga de você não, não quero briga de você não. E o Éder, que é a terceira testemunha ocular dos fatos? Aí conversando, de repente o Ezequiel desce a rua Saigon, e quando ele está bem no rumo do portão da casa onde o Vinícius estava morando, o Vinícius abriu o portão e de cima de uma bicicleta, o Vinícius e o Ezequiel começou a discutir, né? Aí não deu para entender o que o Ezequiel falou, né? Mas o Vinícius falou 2 vezes ou mais, acho que umas 2 vezes, falou que não queria confusão. Eu não quero confusão, Neguinho, eu não quero confusão. É isso que as testemunhas oculares falaram na audiência e que praticamente se repete na investigação. O que o Marcos, o tio da vítima, fala durante a investigação? Que o depoente visualizou o momento em que seu sobrinho Ezequiel vinha descendo pela rua, que encontrou a pessoa de Vinícius, que estava em uma bicicleta, que o depoente afirma que não estava prestando muita atenção, mas ouviu Ezequiel questionar o Vinícius sobre algum tipo de GPS. Sendo que, nesse momento, o Ezequiel se aproximou de Vinícius e desferiu um tapa na sua nuca. Logo em seguida, Vinícius desceu da bicicleta e disse que não queria briga. Porém, Ezequiel desferiu outro soco que não atingiu Vinícius, que conseguiu se desvencilhar,
que o depoente visualizou Vinícius retirando a faca da sua cintura e desferido um golpe no braço de Ezequiel, que Ezequiel correu. Então nós temos, no caso, 3 facadas. A primeira, que a testemunha Marcos e a promotora passou isso para vocês, que Vinícius tira a faca, Ezequiel vai dar um soco em Vinícius e a faca pega no braço. Quando pega no braço, Ezequiel fala, de acordo com a testemunha, ai, e sai correndo. Até nesse momento, quando a faca acerta o braço do Ezequiel, nós temos a legítima defesa do artigo 25 do Código Penal? Quem repele injusta agressão, ele estava sendo agredido, atual ou iminente, era atual, a direito seu ou de outrem, era direito seu, utilizando moderadamente dos meios necessários, a faca no braço, repele a injusta agressão atual ou iminente. Nesse caso, até a facada no braço, nós temos a legítima defesa do artigo 25 do Código Penal? Temos. O problema é o posterior. As outras 2 facadas, que é o excesso, e que a defesa classifica como um excesso exculpante. Então, dos 2 requisitos lá do excesso exculpante, o primeiro, o réu estava numa situação justificante antes do excesso? Sim, comprovado que estava em legítima defesa. Agora, quanto ao excesso exculpante, o que a doutrina diz para nós? E eu trouxe aqui um outro promotor de justiça, Dr. Rogério Greco. Ele diz o seguinte: trata-se da ocorrência de um excesso na reação defensiva ao tratar sobre o excesso exculpante, que não é, por suas peculiaridades, reprovável ou melhor, merecedor de apenação. Então, o reconhecimento do excesso exculpante é causa de absolvição do Vinícius. Há um excesso resultante de medo, surpresa ou perturbação de ânimo. Trouxe outra doutrina, professor Leonardo Schmidt de Bem. O que ele diz sobre o excesso exculpante? Ele diz o seguinte: sobre o excesso exculpante, ele fala que os requisitos são os mesmos e ele traz um exemplo para a gente. Qual que é esse exemplo? Podemos citar o exemplo, como exemplo, o sujeito que, ao ser agredido, desfere um golpe no seu agressor e ele estava em legítima defesa, faca no braço, e, posteriormente, continua a dar golpes com medo de que ele se levante ou agrida ainda mais. Então, o exemplo trazido pelo livro é o mesmo exemplo, é o que cabe na situação de Vinícius. Porque eu pergunto a vossas excelências que quem provocou quem nesse caso? Quem que deu início à briga? Quem que estava loucão, de acordo com a testemunha ocular dos fatos? O Christian falou que o neguinho estava loucão. E quem que repetiu por 2 vezes? Eu não quero briga não, neguinho. Eu não quero briga não. Por mais que as testemunhas não tenham ouvido o que o Ezequiel falou, mas com certeza não era nada de bom, porque qual foi a resposta do Vinícius que todo mundo ouviu? Neguinho, eu não quero briga não. Neguinho, eu não quero briga não. E aí nós temos o segundo requisito do excesso exculpante, que é uma situação que traz um estado de pânico, traz um estado de medo, que retira a capacidade de atuar racionalmente. Excelências, e como é que nós conseguimos provar alguma coisa para Vossas Excelências? Como é que nós conseguimos convencer Vossas Excelências de alguma coisa? É através do que nós temos no processo. E é isso que eu queria trabalhar com Vossas Excelências, para mostrar, para entender se era plausível, se fazia sentido o Vinícius sentir medo do Ezequiel. Porque muito está se falando aqui de medo, e nós trabalhamos um pouco isso nas perguntas que fizemos para o Vinícius, mas será que era justificável sentir medo? Era razoável? De quem é que nós estamos falando que o Vinícius tinha medo? E vamos então ao processo.
E eu começo pelas folhas 387. Nas folhas 387, se Vossas Excelências conseguirem abrir aí no computador, nós temos uma sentença judicial que descreve um pouco do que era o Ezequiel, do que era a pessoa que o Vinícius tinha tanto medo. Vamos entender por que tinha tanto medo? Isso o doutor Aloysio dizendo. Ezequiel Gomes foi pronunciado, ou seja, o Ezequiel já sentou naquela cadeira ali. Sentou naquele banco. E foi julgado por 7 jurados, assim como o Vinícius está sendo hoje. E por que ele sentou aqui no banco dos réus? Foi porque ele estava se defendendo? Foi porque alguém foi na casa dele? Porque alguém ameaçava ele? Vamos entender um pouco. Ezequiel foi pronunciado e veio a julgamento. Porque no dia 14 de janeiro de 2012, nesta capital, na rua Saigon, número 7, na mesma rua de onde aconteceram esses fatos. E é por isso que as testemunhas do local, que algumas não foram mostradas aqui, eu vou mostrar para vocês. Por isso que as testemunhas diziam que sabiam que o Ezequiel era uma pessoa perigosa. Neste dia, 14 de janeiro de 2012, o Ezequiel efetuou vários disparos de revólver nas vítimas Roger Almeida de Souza e Kleber Ocampos Goulart. E quando esse resumo fala em vários disparos, as folhas 375, vamos entender que tipo de ação que nós estamos lidando. A vítima Kleber Ocampos compareceu no dia 31 de agosto de 2012 para fazer laudo de exame de corpo de delito, folha 375. O que aconteceu com essa vítima do Ezequiel? Ao exame externo, observamos cicatrizes hipercrômicas, pardacentas avermelhadas, limites não definidos, que são lesões do quê? Ferimentos de arma de fogo com orifício de entrada, terço médio e orifício de saída no ombro. Mas quantos disparos? 5 tiros. 5 tiros Ezequiel deu numa pessoa. Não satisfeito, tinha uma outra vítima também, vamos ver o que é que aconteceu com essa outra vítima. Roger Almeida de Souza, as folhas 378, laudo de exame de corpo de delito. O que é que fez o Ezequiel com essa pessoa? Uma cicatriz medindo 2 por 1 centímetro de extensão na região do tórax. Informa entrada de PAF, um tiro no tórax. Então ele deu um tiro no tórax de alguém e deu mais 5 tiros em outra pessoa e veio a júri. E o que disse qual foi o resultado desse julgamento? A promotora sustentou que ele tinha tentado matar essas 2 pessoas, porque deu 5 tiros e um tiro em outra, invadindo uma casa. E a defesa sustentou que não havia tentativa de homicídio, que era lesão corporal. E os jurados acolheram essa tese. Ele foi condenado por lesão corporal de natureza grave, por ter metido 5 tiros em uma pessoa, 1 tiro em outra. E eu convido para a gente entender mais das circunstâncias que o doutor Aloysio, ao final, ao sentenciá-lo, colocou. Começo nas folhas 388. A culpabilidade do Ezequiel, doutor Aloysio dizendo, é reprovável, porque o dolo era intenso. Porque, em razão de situação anterior mal resolvida, olha o caso, né? Aqui ele também tinha uma situação mal resolvida com a Janaína e foi caçar encrenca com Vinícius. Armou-se e foi à procura das vítimas. Olha o comportamento. Saiu de casa e foi à procura das vítimas. O Vinícius em nenhum momento foi à procura de Ezequiel. Invadiu o quintal da residência das vítimas, onde se realizava uma festa, encurralando-as pela janela, efetuando vários tiros. Isso é motivo para quê? Aumentar a pena do Ezequiel. Isso revela um pouco do comportamento dele. Mas não parou por aí. Qual era o motivo? Era um motivo justificável como o do Vinícius, para ele ter dado 5 tiros em alguém e 1 tiro em outra? Vamos entender. O motivo está relacionado, folhas 389, bem no meio da página.
O motivo está relacionado ao desentendimento pelo fato de o réu ter sentado em uma cadeira que quebrou, levando-o à queda. Motivo pelo qual algumas pessoas começaram a rir da cara dele. Então ele foi sentar, a cadeira quebrou, ele caiu, as pessoas riram. O que ele fez com essas pessoas? 5 tiros em uma e 1 tiro em outra. Me parece ser razoável sentir medo de uma pessoa com esse comportamento. Porque se ele deu 5 tiros em uma pessoa porque a pessoa riu, imagina o que ele faria com a pessoa que começou a se relacionar com alguém que ele não aceitava o término. Eu acho que é plausível. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu narrei essas circunstâncias, que ele foi julgado aqui no júri, Kenny. Ele foi julgado aqui. E qual foi a pena dele por ele ter dado 5 tiros em uma pessoa e 1 tiro em outra? Por lesão corporal grave. Pena: 6 anos e 6 meses. Só quero registrar essa informação e no final eu vou conversar mais sobre isso. Para além do que está aqui, do comportamento do Ezequiel, que era um cara que a promotora ela veio aqui e disse assim, ó, os dois tinham passagem pela polícia. Beleza? O Vinícius tinha uma passagem por tráfico, numa circunstância que ele morava numa kitnet, que a polícia fez uma batida em geral, todo mundo foi denunciado e ele foi absolvido. Esse é o nível de periculosidade dele. A passagem do Ezequiel era uma passagem por tentativa de homicídio, onde ele foi condenado por lesão corporal grave, por ter dado 5 tiros em alguém e 1 tiro em outro. Então, a diferença das passagens ela é catastrófica. Ela é enorme. Mas tudo bem. Em juízo, nós assistimos algumas testemunhas e algumas outras não. E eu queria mostrar essas outras não. Porque eram vizinhos ali do bairro Jardim Presidente, onde aconteceu tudo. E quero perguntar de novo, fazia sentido sentir medo do Ezequiel? Pode dar play. Tomou conhecimento desses fatos? Sim, porque o Vinícius já tinha várias vezes apanhado desse menino e até mudou de cidade para evitar um conflito, né? Uma briga maior. Todo mundo sabia que o Ezequiel tinha problema com o Vinícius. Todo mundo sabia. E ela disse que apanhava, hoje o Vinícius falou, não, nunca cheguei a trocar soco. Mas outras testemunhas também se referem a isso, como, por exemplo, o Marcos, que é o tio do Ezequiel, fala assim, ó, eles viviam igual gato e rabo, igual gato e rato, um brigando com o outro sempre, sempre. E passava essa impressão que eles já tinham caído no soco. Né? Mas, além da dona Rosineia, que é vizinha, foi essa que eu mostrei para vocês, ela também fala do comportamento do Ezequiel. Pode colocar o próximo vídeo. O anterior. Vai. O Ezequiel, ele era um menino meio perturbadinho, né? Lá na vila. Ele procurava encrenca com todo mundo. Entendi. Quando a senhora fala todo mundo, era com quem? Com vizinhos, com pessoas da Com comunidade? os meninos na comunidade, né? Os meninos não tinham muita paz. Entendi. A Marilza, que é outra vizinha, comprova esse fato que nós dissemos aqui, que o Ezequiel já tinha até invadido a casa da mãe. Invadido a casa da dona Maria, que é a senhora que está ali. Pode falar, colocar esse trecho? Quando eu perguntei, aí fez o acontecido, várias pessoas, os meninos mesmo, que são amigos do Vinícius, que sempre vai lá na minha casa, falou que o Ezequiel não estava deixando o Vinícius em paz. Onde o Vinícius estava, o Ezequiel queria brigar com o Vinícius, e ele invadiu a casa da mãe do Vinícius, infelizmente. Então, ele não estava deixando o Vinícius em paz, por isso que nós não estávamos mais vendo o Vinícius, porque o Vinícius estava evitando estar onde ele estava. O Vinícius estava evitando estar onde o Ezequiel estava. E por isso, a dona Marilza não chegava a ver o Vinícius. Mas ela também não chegava a ver o Ezequiel. E vamos entender o motivo. Por que ela não viu o Ezequiel? Pode colocar o próximo. E o Ezequiel, como que era o dia a dia dele aí na comunidade? Eu vou falar uma verdade para o senhor. O Ezequiel, ele ficava mais preso, né? Então, era raro ver ele lá. E antes do acontecido, ele estava indo na casa dele e indo dormir, né? Porque ele estava de semiaberto. Então, quando a senhora fala de prisão, é processo judicial que levou a prisão dele. Ele estava cumprindo
uma pena. Eu não sei qual. Bom, eu acho que com essa prova do processo, com essas testemunhas dizendo isso, não tem como não dizer que era plausível, que era crível esse cara ter medo do Ezequiel. É justificado sentir medo. E aqui nós fechamos o segundo requisito. O Dr. Jefferson iniciou. Ação legítima. Ele estava em legítima defesa. O fato de ter dado 2 facadas a mais não muda nenhuma circunstância de que, inicialmente, ele se defendeu. Isso é legítima defesa. Isso é legítima defesa. E aí, Ednei, se um dia, na sua casa, você passar por isso e se exceder, o fato de você ter se excedido não muda o fato que alguém entrou na sua casa e que você se viu obrigado a reagir. E que se você passar do ponto, você vai responder pelo excesso. Pelo excesso. O segundo requisito para o excesso exculpante é estar em estado de pânico, medo, desbalanceamento emocional. É não estar no seu juízo normal. Kênia, é óbvio, você está aqui como jurada, nós sabemos que seu comportamento é exemplar para Campo Grande. Nós sabemos que você nunca agrediu ninguém, que você nunca respondeu um processo. Agora, o seu comportamento depende da situação em que você estiver. E eu não posso exigir de você, Kênia, que reaja de uma maneira controlada, equilibrada, como se a gente estivesse sentado aqui assistindo um filme, se alguém atentar contra a sua família, contra um parente seu, contra seu pai, sua mãe, um filho. Se você passar do ponto, eu vou entender, você estava em legítima defesa e tem que responder pelo excesso. Mas que tipo de excesso é esse? Eu perguntei pro Vinícius aqui, falei, Vinícius, naquela hora ali que você viu o Ezequiel vindo para você bêbado, drogado, será que passou na sua cabeça assim, pô, agora é a hora, oportunidade, já resolvo aqui e vou matar ele? Isso passou na cabeça dele? Pelo estado que as testemunhas narram, e a própria doutora Luciana disse aqui, o Marcos falando, depois que aconteceu, parece que ele voltou a si. O que é voltar a si? É não estar em estado de controle. É estar com medo, porque fazia sentido sentir medo. É estar com medo de uma pessoa que já tinha dado 5 tiros em alguém, que já tinha invadido a sua casa, que já tinha te ameaçado. Não há dúvida que os requisitos, e que bom que nós temos muitos estudantes aqui hoje, porque essa matéria ela é difícil de ver na prática, mas talvez nenhum caso seja tão emblemático de legítima defesa com excesso exculpante como o do Vinícius. A nossa avaliação normal, e é um pensamento geral, comum, o senso comum, é de que se você deu mais de um tiro, você já não está em legítima defesa. Você quis matar. Se você deu mais de uma facada, é porque você quis matar. E a técnica jurídica, senhores. Nesse momento nós só estamos falando de técnica. O direito não é achismo e não é interpretação puramente. Ele é estudo, ele é ciência. Nós estudamos o direito. Cada palavra no Código Penal, cada palavra no processo penal tem sentido. Tem pesquisa. E foi justamente por isso, Ednei, que a doutrina previu essa possibilidade de excesso exculpante. Porque ela sabe que o medo transforma o nosso comportamento comum. E aí, falando do medo, eu queria trabalhar um pouco. Pode passar? O que é que o medo pode causar na gente? O que é que as emoções podem causar na gente? Como é que a gente se comporta com medo? É como a gente se comporta no dia a dia? Não. Eu não sei se Vossas Excelências já assistiram, se têm filhos, e já assistiram esse filme, divertidamente. Um filme da Disney. Mas que, por sinal, é ótimo para assistir enquanto adulto, não tem nenhum problema. Nesse filme, apesar de infantil, de ser uma animação, existe um estudo teórico muito grande, protagonizado pelo diretor, que é o Paul Ekman. Paul Ekman é advogado? Paul Ekman é juiz? Paul Ekman é jurista? Não, ele é psicólogo. Ele é um psicólogo americano que se dedicou a estudar a reação, a extrapolação das emoções internas. Quando nós sentimos algo internamente, nós manifestamos esse sentimento, essa emoção, pelo nosso corpo. Seja com as nossas expressões faciais, seja com os nossos gestos. E ele estudou isso. Ele partiu de uma premissa
que existem emoções universais. Todas as pessoas, independente da cultura, independente do local que moram, independente de que país residem, elas possuem emoções universais. E ele fez isso, ele foi para ilhas pequenas, ele foi para grandes centros, identificando essas emoções. E desde o início do estudo de Paul Ekman, ele apresentou como uma emoção o medo. O medo. O estudo dele revela justamente que as reações do nosso corpo, sejam elas fisiológicas, como por exemplo, ter um aceleramento no coração acelerado, uma sudorese, um suador, como a gente fala, isso é reação de uma emoção interna. E essa emoção interna, quando posta para fora, pode encorajar, pode retrair, a depender da situação. Nesse filme, que a gente tem uma perspectiva da criança, e os protagonistas do filme, na verdade, são as emoções. Cada emoção tem um personagem. Medo, tristeza, alegria, repulsa. E a criança vai se comportando exteriormente como a cabeça dela sente, como as emoções vão conflitando. E quando eu peguei esse caso, a minha mãe não está aqui hoje. Ela tentaria vir, mas está trabalhando. Quando eu peguei esse caso, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, com a minha mãe, há muitos anos. Eu morava num bairro sabidamente mais perigoso aqui em Campo Grande. Hoje em dia, com a chegada do shopping, ali o Shopping Norte-Sul, é um bairro que está tentando ser mais tranquilo. Mas de um lado você tem o Marcos Roberto e de outro lado você tem o Taquaruçu, que era onde eu morava. E ali é uma região, o Marcos Roberto, sabidamente dominado por uma facção criminosa, e o Taquaruçu com muitos pontos de droga, com muitos usuários de droga. E nós morávamos do lado de um galpão de reciclagem. Eu ainda não tinha meus 2 irmãos, já vou apresentar melhor eles para vocês. Era apenas eu e minha mãe em casa. Minha mãe é uma mãe solteira, eu sempre fui o homem da casa. E de madrugada, uma pessoa invadiu a nossa casa. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu acordei, nós dormíamos juntos, devia ter 12, 13 anos, nós dormíamos juntos. Eu acordei e a minha mãe estava tremendo do dedinho ao último fio de cabelo. Tremendo, tremendo. Tremendo de medo. Porque o nosso quarto a gente saía, já via a janela e dava para ver a cabeça do indivíduo passando na garagem onde tinha o nosso carro. E o sentimento da minha mãe era medo que essa pessoa entrasse em casa e fizesse alguma coisa comigo ou com ela. E aí eu me pego pensando, se essa pessoa efetivamente tivesse conseguido entrar em casa e a minha mãe tivesse dado 1, 2, 3, 4, 5, 20 facadas, ela estaria agindo por medo. Porque não é do feitio da minha mãe agredir ninguém. E porque eu não sei como ela se comporta com tanto medo, mas eu vi ela tremendo. Ela não sentia, não passava na cabeça dela, nossa, que oportunidade, entrou um bandido aqui em casa, agora eu vou matar ele. Não era uma vingança, nossa, ele invadiu, ele está tentando me roubar, eu quero matar ele. Não, ela só reagiria por conta do estado que ela se encontrava, por conta do medo. E eu não tenho dúvida que se essa pessoa encostasse em mim, ela faria o possível. E se ela extrapolasse, o fato dela estar dentro de casa, alguém invadir, alguém agredir, isso não muda. E ao meu ver, seria muito injusto se a minha mãe sentasse aqui nesse banco e porque alguém entrou na nossa casa e ela deu 10, 20, e o caso do Vinícius é 3, tá? Se ela desse 10, eu ia considerar injusto condenar minha mãe a uma pena de 12 anos. Ia ser injusto. Porque ela estava dentro de casa, com o único filho dela, e ela não soube reagir. Ela não tinha conhecimento do artigo 25, que tinha que ser usando moderadamente. É justo aplicar uma pena para essa pessoa nessa situação? Não é justo. E eu me apeguei à doutrina, à técnica jurídica, e agora usei de psicologia. Mas eu queria continuar. José Saramago, quando escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, rendeu uma das frases que eu gosto muito porque elas tratam de quem nós somos como humanos. José Saramago, inclusive, tem uma trilogia que eu recomendo muito,
Ensaio sobre a cegueira, ele parte de uma premissa. E se todos fossem cegos? Essa é a história do livro. A folha 1, a primeira frase, estou cego. Ensaio sobre a lucidez, ele fala, e se todos nós votássemos em branco no dia das eleições? O que é que acontece? Em Intermitências da Morte, ele fala, e parte dessa premissa, e se nós começássemos a ser imortais? Se ninguém morresse no mundo? Todos os dias de todos os anos da nossa existência, alguém morreu, pelo menos uma pessoa em um dia. E na primeira página do livro, isso não acontece. E as pessoas deixam de morrer. Nesse livro em especial, as pessoas ficam cegas a partir de um paciente zero. E todos enxergavam, evidentemente, e do nada uma pessoa fica cega. E vai ao oftalmologista, que é um médico. O oftalmologista avalia essa pessoa e diz, não tem nada de errado com o seu olho. Tudo ok. E essa pessoa volta para casa, começa a se medicar, mas não resolve. E aí, naquele dia, o médico consulta várias pessoas que não tinham nenhum problema. Mas quando ele tem contato com as pessoas, todas elas ficam cegas e ele também. E ele também. O governo, diante dessa situação, como se fosse uma pandemia da cegueira, diga, pera lá, eu não sei como resolver, eu não sei o que é isso, o que é que eu faço? Quarentena, reserva as pessoas. Colocou todas essas pessoas num sanatório. As pessoas dentro de um sanatório, sem enxergar nada, com exceção de uma. A mulher do médico, do oftalmologista. Porque ela ficou com medo do que ia acontecer. Como assim, vão levar meu marido, eu não posso falar com ele, eu quero ir também. Ah, você não pode ir. Não, mas eu estou cega. Não tinha como provar que ela estava enxergando ou não, e o governo colocou ela junto com um bando de cegos num sanatório. E no roteiro do livro acontecem várias coisas, envolvendo comida, envolvendo medo, alguns comportamentos de pessoas que pensam em ficar presa num monte de lugar com gente cega, desesperada, que você não conhece. Coisas aconteceram. E a mulher do médico, que nunca tinha machucado ninguém, que nunca tinha maltratado ninguém, que nunca tinha feito nada de mal para ninguém, diante de uma situação específica que acontece dentro desse sanatório, ela reage e mata uma pessoa. Com várias facadas. Na garganta. Ela age como se fosse um animal. Age como se fosse um animal. E é desse trecho que rende uma das frases que mais me ensina desse livro. É quando a aflição aperta, é quando o corpo nos demanda dor e angústia que se vê o animalzinho que nós somos. Aqui ninguém é animal. Tranquilo, com o ar-condicionado ligado, pensando sobre teses jurídicas, ninguém é animal nessas circunstâncias. Mas é quando se vê o corpo com dor, angústia, aflição e medo que nós revelamos. Que uma mãe se revela animal para defender o seu próprio filho. Que um pai se revela animal para defender o seu filho. E que eu, como irmão, me revelaria animal para defender os meus irmãos. É isso que a nossa tese traz. O Vinícius não foi atrás de ninguém naquele dia. Ele estava em legítima defesa. E ele perdeu o controle. Fato. Fato. Agora, porque ele perdeu o controle, nós precisamos condená-lo por homicídio, ainda que privilegiado, para ele ficar no semiaberto, porque ele já perdeu 1 ano e 2 meses da vida dele, preso. Porque ele foi provocado a reagir. Faz sentido isso para vossas excelências? Para mim não faz, seja pela técnica, porque os requisitos estão presentes, ou seja pela justiça no sentido mais amplo. Faz sentido dar a mesma pena para ele do que o Ezequiel por ter dado 5 tiros em alguém, 1 tiro em outro, porque ele ficou bravo que ele caiu da cadeira? Isso revela a justiça de vossa excelência? Eu não entendo assim. Eu não entendo assim. Mas, prosseguindo, eu sei que vossas excelências se convencem pela prova e mostrei a prova. Eu sei que vossas excelências têm um senso de justiça, sim, é natural. Nós precisamos aplicar a justiça no caso concreto. E a justiça no caso concreto, senhores, não é condenar o Vinícius por homicídio privilegiado. Porque ele não estava só em estado de emoção violenta. Ele estava em pânico. Ele estava em pânico e eu quero mostrar exatamente o trecho que prova isso.
Aí o Vinícius quis vir de novo, eu falei, se você vir aqui, eu te mato. Aí o Vinícius parou, deu aquela estalada assim, com a faca na mão, parece que aí voltou assim, e subiu pra cima. Aí o Ezequiel começou a continuar pra cair. O Éder, para arrematar, e eu já concluo. A pessoa do Ezequiel. Isso, daí a partir do momento que o Marcos falou para senão te matar, ele parece que o Vinícius levou um choque, parece que ele acordou. Levou um choque, acordou. Aí o Vinícius, antes de ir embora, ele falou, vocês viram, eu não queria confusão, vocês viram, eu não queria confusão. Aí ele subiu, não sei, e a gente não viu para onde ele foi, que a gente tentou socorrer o Ezequiel. Exatamente o que dizia Paul Ekman e que foi base de uma série de estudos no mundo inteiro. Reação fisiológica. O Vinícius caiu, voltou à realidade, viu o que fez quando o Éder e o Marcos gritaram com ele. Isso é a prova do estado que ele estava, Ezequiel. Isso é a prova do estado que ele estava. Ele não estava conscientemente decidindo, como disse a promotora em um trecho, ele preferiu tirar a faca, ele preferiu dar 2 golpes, ele preferiu correr. Não é um estado de preferência, não é um estado de escolha. Escolha nós temos hoje para decidir a causa. Como se comportou o Vinícius não foi uma escolha, foi uma reação. Foi uma decisão tomada sem consciência. E é nesse trecho que eu finalizo, pedindo que Vossas Excelências reconheçam, sim, a legítima defesa com excesso exculpante, porque esse é um caso de faculdade. É um exemplo de aula. Ele estava em ação legítima no início. E ele estava em estado de pânico, porque ele não estava controlando o seu comportamento. Por quê? Porque fazia sentido ele sentir medo. Ele já tinha um histórico. O rapaz já tinha invadido a casa da mãe dele. Ele estava com medo. E aí, ainda assim, sendo essa a nossa tese, o que nós acreditamos, é nosso trabalho também explicar outras circunstâncias que hoje até vão se tornar mais enxutas, porque o Ministério Público concordou que haveria pelo menos um privilégio, mas ainda assim nós precisamos trabalhar com Vossas Excelências. Retornando, e prometo ser bem breve, lembram no começo quando eu disse que o júri é feito por quesito? A defesa precisa propor as teses aos jurados para que o doutor Aloysio possa colocar no papel e Vossas Excelências possam votar. O doutor Luciano disse e explicou, o segundo requisito do excesso exculpante está provado, essa é a tese principal da defesa, que gera a absolvição do Vinícius. É isso que a defesa considera como justo. Reconhecimento da legítima defesa com excesso exculpante, com a consequente absolvição de Vinícius. Agora, existe uma coisa que faz com que eu volte aqui, explique mais possibilidades de tese, que é a procuração outorgada pelo Vinícius. Nós, defesa, temos que demonstrar todo o possível aos jurados para que os jurados possam votar. E aqui, nessas duas teses que eu vou apresentar, é mais tranquilo porque a gente está de acordo com o que disse a promotora de justiça. Ela disse aqui, na denúncia, nós qualificamos o crime que ia de 12 a 30 anos pelo motivo torpe. Qual seria esse motivo? Que Ezequiel teria dado um tapa no rosto de Vinícius. Só que o que o processo mostrou pra gente? Que, na verdade, não foi só esse tapa. O doutor Luciano mostrou aqui que Ezequiel respondeu, pisou aqui nesse plenário e foi condenado por uma lesão corporal grave por ter dado 5 tiros em alguém. Além disso, havia um histórico de ameaça que o Vinícius vinha sofrendo e a ameaça não ficava só na pessoa do Vinícius. Dona Maria teve a casa invadida por Ezequiel. Invadida por Ezequiel. Nunca aceitou o término do relacionamento, nunca aceitou o relacionamento de Vinícius com a Janaína, e aqui ficou demonstrado quem procurava a briga. Quem procurava a briga. Quem, no dia 5 de março de 2023, 8 horas da manhã, drogado,
Quem foi para cima de quem? Vinícius explicou aqui no interrogatório, estava saindo de casa cedo porque eu ia pegar o cartão da minha mãe para montar a minha marmita da semana. Quem estava naquela situação procurando briga? Então o motivo aqui não é torpe. Ao contrário, esse fato de ter tomado um tapa, um soco no rosto, é motivo para a legítima defesa com excesso exculpante. É motivo que absolve o Vinícius. Então, qualificadora não há nesse ponto e nesse caso. E, da mesma forma, o privilégio. A doutora Luciana sustentou aqui que é de direito que Vinícius seja condenado pelo homicídio privilegiado. Então, se vossas excelências não entenderem que estão presentes os dois requisitos e demonstramos que estão, esse medo de quando um sujeito, depois que termina de praticar o fato, ele volta para si, 2 testemunhas oculares falaram isso, 2 testemunhas, parece que voltou para si e depois foi embora e falando, vocês viram, eu não queria confusão, vocês viram, eu não queria fazer isso. Se vossas excelências não entenderem como um estado de pânico, ao menos devem entender que foi uma violenta emoção gerada por uma injusta provocação da vítima. Então, as teses defensivas são essas. Quando forem perguntados se absolve, digam sim pela legítima defesa com excesso exculpante. Se não entenderem, retirem a qualificadora e reconheçam o privilégio, porque é o que a defesa também entende de forma subsidiária e a acusação também pediu isso para vossas excelências. O reconhecimento do homicídio com motivo torpe que estava na denúncia não pode ser reconhecido hoje. A acusação não entende dessa forma e a defesa também não entende dessa forma. Então, o doutor Luciano vai explicar agora os quesitos para vocês do julgamento. Perfeito. Antes de passar para as perguntas em si, eu preciso trazer um fato à tona. Eu vi a reação de Vossa Excelência, de toda a plateia, depois do interrogatório coerente e firme que prestou o Vinícius aqui pra gente, e a promotora passou o vídeo dele na delegacia, onde ele disse que a faca estava com o Ezequiel. Ele mente. Descaradamente, ele mente naquela oportunidade. E aí eu preciso explicar isso para Vossa Excelência. Uma frase de Nietzsche que se encaixa nessa situação da mentira. Explicitamente, Nietzsche disse: há uma inocência em determinadas mentiras que são sinais de boa fé numa causa. O que isso me remete? A mentira nem sempre revela uma malícia, um desejo profundo de enganar. Porque algumas mentiras são incapazes de alcançar o seu resultado. Isso é fato. O Vinícius veio aqui hoje e disse a verdade, porque no primeiro atendimento que eu fiz, quando a mãe dele me procurou, e eu fui atendê-lo na cadeia, lendo esse processo por 2 minutos, não precisa ser gênio. É óbvio que a faca estava com ele. É óbvio que a faca estava com ele. Não fazia sentido essa história de que ele conseguiu desarmar o Ezequiel, pegou a faca e conseguiu agredi-lo. Eu disse, por que você mentiu? Ele disse, doutor, achei que se eu falasse o que aconteceu mesmo, que eu dei as 2 facadas, que eu estava com a faca, todo mundo ia pensar que eu premeditei esse crime, que eu planejei essa execução. E, convenhamos, esse sujeito não terminou o ensino médio. Eu já expliquei para vocês qual que é o senso comum da legítima defesa. A maioria das pessoas pensa, se você deu mais de um tiro, Kênia, não está em legítima defesa. Se você deu mais de uma facada, Dinei, não está em legítima defesa. E é a mesma coisa que esse cara pensava. Pensava, se eu falasse o que aconteceu, eu ia ser um monstro. Que de fato se transformou, né? As folhas... As folhas 347
Olha a manchete. Campo Grande News. Após 5 horas de crime, Polícia Civil prende homem que matou o marido da ex. Vinícius justificou o crime dizendo que estava sendo ameaçado. E olha que interessante que eles colocam aqui na reportagem. Vinícius justificou o crime dizendo que estava sendo ameaçado e hoje resolveu ir atrás do homem. Olha o que saiu na mídia. Vinícius fugiu e a vizinhança levou a vítima até o posto de saúde. E foto dele preso. Monstro. R7, folhas 350, juntado pela promotora. Suspeito de matar o ex-marido da companheira é preso. Conforme as informações policiais, o autor estava saindo de sua residência em uma bicicleta quando a vítima chegou e, sem proferir nenhuma palavra, desferiu um tapa. Esse daqui foi mais fidedigno. Neste momento, Vinícius desceu da bicicleta, pegou uma faca que estava em sua cintura e correu atrás de Ezequiel e golpeou diversas vezes. 352. Suspeito de matar a ex da atual mulher a facadas é preso na casa da irmã. Esse era o pensamento comum. E ele, desorientado, a delegacia pensou o quê? Não posso falar que essa faca estava comigo. Senão aí de jeito nenhum eu estou em legítima defesa. E ele inventa aquela história. E aí, por vinculação, olha como a mentira é uma bola de neve, né? Por vinculação, na audiência ele pensa, pô, não posso falar outra coisa agora. Vou ter que falar a mesma coisa. E mentiu de novo. E eu visitei ele e falei, Vinícius, o jurado ele não tolera mentiroso. Vai chegar lá e vai falar a verdade do que aconteceu. Se eu fosse seu advogado desde o dia 5 de março de 2023, na delegacia você teria falado exatamente o que você falou aqui. Porque ele falou tudo igual, tirando o fato que a faca não estava comigo. Percebe que essa é uma mentira que não resguarda a malícia, porque ninguém acreditaria nessa história. E vamos imaginar que ele sabia o que era legítima defesa esculpante? Não sabia. Um excesso esculpante? Óbvio que não. E aí eu disse que ia apresentar meus irmãos, e eles não estão em julgamento hoje, mas essa história aconteceu justamente na data do primeiro julgamento, uma semana antes. Um exemplo disso que eu estou contando. Eu praticamente não fico na minha casa. Eu saio, quando eu saio, meus irmãos e minha mãe já saíram, e quando eu chego, eles já estão dormindo, porque eles acordam mais cedo para ir para a escola. E eu também não sou um cara mais fã de doce do mundo. Não sou o fã do doce. E minha mãe, eu tá saindo de casa nesse dia, na hora do almoço, vejo minha mãe falando com meus irmãos. Quem comeu o doce de leite? Quem comeu o leite condensado, perdão? Quem abriu o leite condensado? E meus dois irmãos, Dora e Katrina, duas crianças, não é nome de cachorro, minha mãe não está sendo julgada pelo nome das crianças, graças a Deus. Dora e Katrina, unissonamente, disseram, não fui eu. Não fui eu. Eu não gosto de doce, não estava em casa. Tinha 2 caixinhas de leite condensado guardadas no armário desse jeito, aquela caixinha, e as 2 estavam com as pontas dobradas, como se estivessem novas. Mas a de trás estava com a ponta aberta. Ou seja, uma pessoa foi lá, comeu, abriu o leite condensado, comeu e devolveu ele estrategicamente como se estivesse novo. Minha mãe questionando. Quem abriu a caixa de leite condensado? Não fui eu, mãe. Não fui eu, mãe. Minha mãe sabia que não era eu. Então era um dos 2. E aí a minha irmã mais velha, de 12 anos, disse, mãe, pode ser que já tenha vindo assim. É uma mentira que revela malícia? É uma mentira do medo da punição que a minha mãe ia aplicar para ela. Se ela dissesse a verdade, minha mãe, filho, você pode comer leite condensado. Só não precisa mentir. Educação. Isso acontece. Era o medo da punição que isso ia gerar. Mas o efeito da mentira que a minha irmã contou, quando ela falou isso, eu entrei em risos. Falei, como minha mãe comprou leite condensado assim no mercado? Não, fui eu. Então, ele mentiu em juízo porque ele tinha medo de uma possível punição, que jamais viria. Se ele falasse a verdade como ele falou hoje, e eu acredito, ele vai ser absolvido.
A minha irmã, que mentiu de um leite condensado, se ela falasse a verdade para minha mãe, a minha mãe ia dizer, tá, pode comer, mas não precisa guardar escondido aqui. Coloca na geladeira. Essa mentira revela malícia, maldade? Não é. É desconhecimento, ignorância de um sujeito que nem terminou o ensino médio. E com o senso comum achou que se ele tivesse com a faca, ele não estaria em legítima defesa. Mas não, ele está em legítima defesa. Porque ele estava andando com essa faca, porque alguém ameaçou ele, invadiu a casa da mãe dele, deu tapa na cara dele. São todas essas circunstâncias, excelências, que não me deixam admitir uma condenação pelo privilégio, com todo respeito. E, por fim, esse julgamento, né, o julgamento popular, ele odiernamente recebe críticas, como se isso aqui fosse um espetáculo, como se isso aqui fosse um teatro. E eu digo que não, excelências. O júri, ele não é um teatro. Porque quando eu digo as coisas que eu digo aqui, apesar da minha atuação boa, ruim, péssima, ótima, a verdade dos fatos é maior. Eu, na minha pior atuação de uma recente carreira como jovem advogado, a pior atuação que eu poderia fazer na minha carreira, não mudaria o fato de que ele estava com medo, de que ele perdeu o controle. A melhor atuação da carreira da doutora Luciana Rabelo no júri de Campo Grande não convenceria vossas excelências de que ele queria matar quando saiu de casa e encontrou aquela pessoa. Não é a atuação, não é a oratória pura e simplesmente, é óbvio que ela faz diferença. Mas esses elementos não mudariam o fato de que o Vinícius precisa ser absolvido. A resposta penal de condenação por homicídio privilegiado, como se essas matérias fossem verdadeiras, não pode prosperar diante da verdade, do fato. Só vossas excelências e a consciência de cada um de vocês, Tiago, só a sua consciência, Tiago, vai cobrar isso. E só você, Tiago, teve acesso a tudo que nós mostramos. Depoimento que promotora passou, depoimento que defesa passou, trecho de sentença que nós lemos. Nós não podemos dar a mesma resposta para ele por ter saído de casa e reagido a alguém que ameaçou, xingou, agrediu, invadiu casa de mãe, meteu 5 tiros em outra pessoa. Nós não podemos dar a mesma resposta para ele do que a que nós demos para o Ezequiel que estava nesse plenário. Com um homicídio privilegiado, ele tem uma redução de pena, fato, mas ele sai daqui condenado. E vai cumprir pena no regime semiaberto, a depender da fração que o juiz aplicar. Eu pergunto, esse cara das imagens aí, ó, aqui o tio, a irmã Nicole, que esteve comigo todas as vezes, a dona Maria, que ontem me ligou e falou, meu filho, eu estou orando demais por você, eu coloco seu nome no círculo de oração, para você ser iluminado amanhã, porque eu sei que você é uma bênção na vida do meu filho. Toda a família dele, as crianças, esse é um cara perigoso. Perigoso. Que nós precisamos reprimir o comportamento, colocar ele na gameleira lá no semiaberto. Semiaberto não é dormir, igual muita gente pensa, não. Vai ficar preso lá na gameleira. Ele já ficou 14 meses preso. E quando eu digo que isso não é encenação, não é teatro, é porque quando eu fui visitar ele para avisar, Vinícius, você vai ter que esperar mais para ser julgado. Aquilo não era um script, um roteiro. Aquilo eu vivi. Eu dei essa notícia para ele. Quando a mãe dele foi me acompanhar no julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça, porque ele continuaria preso por uma situação que não foi provocada por ele, nós levamos essa justificativa. A mãe dele estava comigo e quando acabou o julgamento e os desembargadores negaram a liberdade, eu abracei a dona Maria e falei para ela, nós vamos continuar tentando. E quando eu fui ao Superior Tribunal de Justiça com um novo habeas corpus e conversei com as meninas, aquilo era real, aquilo era verdade. A pena que ele cumpriu 14 meses já é verdade. Esse guri parece que tem 25 anos. Não é encenação, é verdade. Eu vivo isso aqui, eu vivi esse processo com ele. Fiquei preso desde o momento que assumi esse caso.
com pedidos de liberdade, com julgamentos de habeas corpus, conversando com a mãe dele que é real e está aqui sofrendo. Isso é real. Isso é real. E é por isso que eu digo, não precisa de condenação. Não precisa de condenação. Seja por qual for o motivo, porque Vossas Excelências são gestores da justiça. E eu, inclusive, ouso citar um a mais. Deixa eu abrir a internet. Deixa eu abrir a internet. O Senapen, que é uma Secretaria Nacional de Polícias Penais, desenvolveu essa plataforma que revela o custo de um preso no Brasil. Eu vou falar... Eu não vou falar de qualquer lugar, vou falar de Mato Grosso do Sul no ano de 2023. Custo médio do preso por unidade federativa, Mato Grosso do Sul, R$ 2.300. Ele já ficou 14 meses preso. Nós, o Poder Judiciário, eu, contribuinte, você, Kênia, você, Ednei, você, Lucas, você, Juliana, você, Tiago, você, Jéssica e você, Zaqueu. Nós pagamos a prisão dele por 14 meses. R$ 2.303. Que ao todo, eu fiz as contas, R$ 32.242 para manter o Vinícius preso até então. Condenando ele hoje, que seja esse o critério de Vossas Excelências, mais custo para nós, contribuintes, porque vamos colocar ele lá na gameleira, vai trabalhar, vai reduzir esse valor, vai reduzir. Mas será que Campo Grande não tem mais nenhuma demanda para investir os nossos esforços, os nossos recursos? É por isso que o nosso sistema prisional está falido. Tem muita gente que não precisa estar ali, estando. E ele não precisa. Ele já ficou preso 14 meses, uma coisa que ele reagiu a uma provocação. E ele disse aqui no interrogatório dele, eu sei que eu errei, eu acho que eu errei. Eu discordo dele. Eu não acho que ele errou. Eu acho que ele errou quando ele mentiu nesse processo. Isso foi um erro. Isso foi um erro. Eu não posso apontar como erro uma decisão que ele não tomou. Ele não tomou, ele não preferiu, se for essa palavra. E uma coisa, ele pode sair daqui hoje triste. Triste. Uma frase que Rui Barbosa nos deixou. Maior do que a tristeza de não haver vencido seria a vergonha de não ter lutado. E o Vinícius lutou para que isso não acontecesse. Como? Trocou de bairro. Trocou de cidade. No dia dos fatos, não quero briga com você. Tomou um soco. O que ele fez? Não quero briga com você. Tomou outro soco. Quem lutou para que esse resultado não acontecesse? Ele. Então essa frase cai como uma luva. Pode sair triste por ser condenado pelo homicídio privilegiado. Mas a vergonha de não ter tentado evitar esse resultado, ele não carrega. Ele não carrega essa vergonha. Então, Excelências, todos aqui já participaram de julgamentos? Sabem como votar? Mas, caso alguém não tenha participado, o jurado se manifesta através de monossílabas, sim ou não. Uma pergunta, você vota sim, descarta outra célula, ou não, se assim entender. Eu estou com os quesitos aqui, exatamente como vai ser perguntado, como será perguntado a Vossas Excelências. Os dois primeiros quesitos nós não questionamos. O primeiro discute materialidade. O Ezequiel faleceu? Faleceu. Temos um exame de corpo de delito que comprova a morte dele. Primeiro quesito é, no dia 5 de março de 2023, Ezequiel Gomes foi atingido por golpes de faca que lhe produziram os ferimentos descritos e que foram a causa da sua morte? Sim. Votem sim, tanto acusação quanto defesa. 2. O acusado Vinícius é o autor dos sobreditos golpes de faca na vítima? Sim. Ele confessou aqui, confessou desde o início, que ele deu essas facadas. Agora, a nossa divergência. O terceiro quesito.
o jurado absolve o acusado? E o nosso pedido é sim. É sim. Pela questão técnica, existiu o excesso, mas é um excesso exculpante. E o excesso exculpante não pode ser punido. Se você, Lucas, passar do ponto por uma situação que lhe tira do sério e você entra em estado de pânico, eu vou te defender. O voto é sim. O voto é sim. E aí, votando sim, o julgamento se encerra. Todos vamos embora. O Vinícius vai poder sair com a mãe dele, que foi como eu orei ontem para que isso acontecesse. Cuidar da mãe dele, da Janaína, da filha, que é a filha do Ezequiel. E nós, efetivamente, na minha visão, teremos feito justiça. Pela técnica ou pela emoção. Pela lei ou pelo coração. O resultado tem que ser absolutório. Assim, não entendendo vossas